Ope! Fala, guerreiro! Não assusta não, moço. Assusta não. Eu tô aqui só o pó da rabiola, só a nata aqui, só o caldinho, tá? Lucão, tô até delirando de sono, mas pode ter certeza que aqui tem muitos aprovados, tá? TJMG na área, presta bastante atenção você, futuro funcionário público do estado de Minas Gerais. Essa matéria despenca em concurso público, tá? É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, tá? Nós vamos falar da concussão. O que difere esse crime de outros? Como que o examinador vai te cobrar isso na sua prova? Qual a forma que vai vir cobrando de você? O que pode confundir, Rodrigues, esse crime? Qual que é o verbo dele? O que ele pode me confundir aqui, fazer que eu erre na prova? Esse examinador vai te confundir com outros crimes que não muda em nada, com exceção do verbo. Então, prestem muita atenção que essa matéria pode ter certeza que vai ser objeto aí no seu concurso, vai ser cobrado na sua prova. Meu xerife está na área, Silva. É pouca ideia, tá? Daqui a pouco eu tenho uma reunião aqui. Marcos Rodrigues MV. Bebê não. @Marcos Rodrigues MV é meu Instagram, tá? Vai lá, segue, resolve as questões que eu vou postar ali no Stories. Vai ter um link lá com algumas informações para vocês. Ali eu vou passar a disponibilizar alguns materiais. E o meu xerife aqui, o Silva, vou ter que colocar ali um link no Telegram, tá? De um grupo do Telegram também. Daqui a pouco eu converso contigo aí, tá, Silva? Então, gente, tudo que for preciso, tudo que for necessário para sua aprovação, eu já estou aqui à sua disposição, beleza? Então, vamos começar. A Luma tá aí de novo. Lucão, Luma tá na área. É. Luma Melo. É mesmo, né? Lucas Melo e Luma Melo. Nós vamos falar sobre o crime de concussão, Luma. Beleza? Se você já é aluno monstro, você já ouviu falar desse tema, desse tópico, e não tem problema nenhum, você vai revisá-lo. Você que é a primeira vez que está aqui, né? Que você veio por alguma indicação, você encontrou esse vídeo aí, pode ter certeza, a conversa aqui não muda. Você vai gabaritar direito penal aí na sua prova, tá? Parabéns aí a todos os aprovados da Polícia Militar da Bahia. O resultado saiu hoje, graças a Deus, muitos aprovados, né? É uma satisfação imensa ter contribuído de alguma forma com conquista, com sucesso de vocês, viu? Muito obrigado pela confiança aqui no nosso trabalho. Então, olha só, artigo 316. A redação não muda. O que muda aqui vai ser o verbo. Nós falamos agora há pouco de corrupção passiva. Aqui é muito interessante você frisar sempre o verbo. Você que está assistindo a aula pela primeira vez, qual a importância do verbo, Rodrigues? Toda vez que estivermos diante de um tipo penal, você vai observar o verbo. Sempre o tipo penal vai nos trazer 1, 2 ou mais verbos. Eu falo isso toda aula que a gente começa um projeto, é o nosso caso aqui do TJMG. Quando você estiver diante do verbo, esse verbo é que vai ditar a conduta do tipo. Esse verbo é que vai definir o que acontece ali naquele crime. Qual é a conduta reprovável? Certo? Isso é o preceito primário da norma. Qual é o preceito secundário da norma? O preceito secundário sempre vai nos chegar de forma de pena. A reclusão, detenção, prisão simples, reclusão mais multa, reclusão ou multa, beleza? Isso é o preceito secundário. Então, sempre atento ao verbo. Fechou? Bola a todos, a aula começa a que hora? Deu delay aí, Juliana. Nesse momento você já está me ouvindo falar com você, futura aprovada em concurso público, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós vamos elencar aqui, o verbo. Qual é o verbo, Rodrigues? O verbo é exigir. Aqui. O verbo exigir no crime de concussão. Olha só como a redação não muda. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Aí o candango vai lá na hora da prova, Lucão. É corrupção! E marca lá, um X de todo tamanho. Está errado. Não fique afoito, tá? Quando você estiver diante desse verbo aqui, olha, exigir, você estará diante do crime de concussão.
Concussão é exigência. A modalidade qualificada desse crime aqui é o excesso de exação. O que é exação, Rodrigues? Exação é uma forma de cobrança. Então, você vai ver que tem essa forma qualificada, nós vamos ver adiante o que é. Mas olha só, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Nós vamos fazer aqui aquele mesmo conceito que nós fizemos, daquele mesmo tipo de aula que nós fizemos aqui agora há pouco com o crime de corrupção passiva, beleza? Exigir. Essa exigência pode ser para si ou para outrem. Exemplo. Olha só, no crime de corrupção nós falamos dos verbos solicitar, receber ou aceitar promessa de uma vantagem indevida. Crime cometido por funcionário público contra a administração pública. É um crime próprio, é um crime funcional próprio. Exige a qualidade do funcionário público, perfeito, cometido contra a administração pública. Sem a figura de funcionário público não há que se falar em crime. Presta bastante atenção. Aqui o agente não solicita, não recebe nem aceita uma promessa. Ele exige. É uma imposição. Tá? É uma imposição. Aqui ele vai exigir de um particular, por exemplo, uma quantia, uma vantagem indevida. Sempre em razão do cargo. Isso você tem que anotar. Fique tranquilo que nós vamos listar ali tudo isso que eu estou dizendo para vocês. É só o briefing, porque essa matéria, gente, não cai não. Isso aqui despenca em concurso público. Eu vou falar dessa matéria aqui até o dia da sua prova várias vezes, até você não ter dúvidas alguma sobre esse crime, tá? Rodrigues, eu já não tenho dúvidas, vou continuar falando para todo mundo estar nivelado e conseguir chegar do mesmo jeito na prova. Beleza? Exemplo, funcionário público que exige uma vantagem devida de um comerciante. Exemplo, um fiscal da vigilância sanitária. Ele passa por um estabelecimento e ele começa a observar que ele pode tirar proveito daquela situação. Percebam, um funcionário público, né, lotado ali, ele trabalha na vigilância sanitária. Ele passa por um determinado estabelecimento e ele entra ali naquele estabelecimento e exige uma vantagem devida. Ele fala assim, olha, é o seguinte, eu estou passando aqui nesse estabelecimento, eu vi ali sua cozinha aberta, cara, ali na porta do lado. Eu já sei que está tudo errado. E dá aquela carteirada, né? Está aqui minha funcional. Eu sou fiscal. Eu sou fiscal da vigilância sanitária. Ou você me dá uma merenda aí, ou então eu vou fechar seu estabelecimento. O particular, muito preocupado, vai pagar para ele aquela quantia. O que ocorreu? Ocorreu o quê? Uma exigência. Ele exigiu, ou você me dá uma merenda, ou eu vou fechar seu estabelecimento. É uma exigência. Percebam que o particular, ele não tem muita opção diante dessa exigência. Ele foi aqui, ele pontuou, ele exigiu aquela quantia. Já no crime de corrupção passiva, ele solicita. Lembra do exemplo que eu dei na aula? Olha, seu pneu está careca. Me dá esse dinheiro aí, aí eu vou te liberar. Ele solicitou uma quantia. Não foi uma exigência. Presta bastante atenção. Toda vez que a banca te colocar esse verbo aqui, gente, presta atenção, fiquem muito atentos. Isso não cai em concurso uma ou duas vezes, não. Isso cai direto. Alguns concursos cobram de formas diferentes, duas vezes a mesma matéria. Todo mundo concurseiro aí sabe. Uma questão, Guilherme, te põe lá dentro das vagas. Ou te tira, tá? Então, exigir para si ou para outrem. Essa exigência pode ser para o próprio agente ou pode ser para um terceiro. Beleza? Direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Pode ser ele mesmo exigindo para ele, correto? Ou pode ser ele mesmo exigindo para outra pessoa. Pode ser ele mesmo o autor
da exigência, ou pode ser uma outra pessoa exigindo para ele. Essa exigência pode partir por um terceiro. Tá? Fiquem atentos quanto a isso. Como que isso vai ser cobrado da minha prova, Rodrigues? Um fato vai ser narrado e você vai perceber que nem sempre a exigência da vantagem devida vai ser para o autor e nem sempre vai ser feito de forma direta. A banca vai te falar que a exigência foi para um terceiro, foi para outra, e que a cobrança dessa exigência, essa exigência foi feita indiretamente, foi feita por outra pessoa. E vai te falar assim, não é crime de concussão. E você vai falar que está errada a questão, é um crime de concussão. Por quê? Você sabe que pode ser para próprio ou para a terceira pessoa. Você sabe que essa exigência pode ser feita diretamente, como eu acabei de narrar um fato para vocês, ou ela pode ser indiretamente, pode ser feita por intermédio de uma terceira pessoa, essa exigência. Beleza? Agora, presta bastante atenção. É a mesma coisa que na corrupção passiva. Ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Ainda que fora da função, eu falei para vocês lá em corrupção passiva que o cara está de férias, o cara está de atestado, ele está de folga, ele está fora da função, ele está afastado, mas ele continua a fazer o quê? Exigências, tá? Ainda que fora da função, ele começa a fazer exigências. Olha, esse estabelecimento seu, cara, ó, essa lanchonete está parecendo uma peixaria, está com mau cheiro. Eu quero o valor X, senão eu vou fechar seu estabelecimento. Vou aqui lacrar seu estabelecimento inteiro. Não tem conversa. Isso é uma exigência, você está exigindo algo. Beleza? Presta bastante atenção. Mas ele está de folga, Rodrigues. Ele está de folga. Rodrigues, ele está de férias. Rodrigues, ele está de atestado, ele está de licença médica. Independentemente se ele está ausente por esses motivos ali, se ele está fora da função, haverá o crime de concussão, se a exigência ocorrer direto ou indiretamente, tá? Para ele mesmo ou para outra pessoa, ainda que fora da função, nessas situações ali. O que você vai observar, que é uma característica, é um requisito para que ocorra esse crime? Em razão da função. Tá? Sempre vai ser em razão da função. Sempre em razão da função a qual exerce. Se o cara não exerce função nenhuma, se ele não vai assumir função nenhuma, ele não cometeu o crime de concussão. Se eu exigir do Lucas ali alguma coisa, pode ser um constrangimento, pode ser algum outro crime, mas concussão não é. Agora, quando eu passo a exigir de Lucas alguma coisa em virtude, né, em detrimento da minha função de policial penal, exigir uma vantagem indevida de Lucas, aí sim, se tem relação com a minha função, ocorre o crime de concussão. Se não tem, não haverá o crime de concussão. Isso, gente, é ponto-chave, tá? Você tem que saber. Agora, presta atenção. Fora da função, ainda que fora da função, pode ser férias, pode ser atestado, pode ser folga, o cara pode estar cumprindo uma licença lá, uma punição. Ele está fora da função dele. Foi submetido a um procedimento administrativo, tomou 30 dias de suspensão, está suspenso. Aí ele pode cometer o crime de concussão? Pode. Vai cair na sua prova. Ou antes de assumi-la. O que é que pode ser esse antes de assumi-la aqui? Frise nessa palavra aqui, olha, assumi-la. Pronto. Fulano, Lucas Melo, muito másculo, passou no concurso da Polícia Civil aqui do estado de Minas Gerais. Lucas Melo passou no concurso. Ou então, um cara aí, né, vai fazer o concurso do TJ. Passou em um concurso, Lucão. Lucas Melo passou no TJ. Lucas Melo vai ser oficial de justiça. O que é que Lucas Melo faz? Sabendo que ele já passou,
já foi nomeado, mas ainda não assumiu, ele começa a andar pelo bairro dele procurando algo. Ó, começa a olhar, observando, Lucas Melo passa, e Lucas Melo começa a falar assim, olha, você aí que está na sua casa, aí, olha, eu já sei que eu vou vir aqui, vou fazer uma penhora aqui, que você está com esses problemas judiciais. Eu fui aprovado nesse concurso do TJ. Você está cheio de problema, todo mundo sabe, a vizinhança sabe aqui, ó, o bairro é cheio de fofoqueiro. Eu já passei no concurso, ainda não tomei posse, eu não assumi. Agora você dá um jeito aí de me dar um dinheiro aí, senão eu vou começar a jogar esses papéis ali, né, pertinentes aos seus processos ali, para o pessoal vir cumprir seu mandato aí. Olha só, você me dá um dinheiro aí, senão vai acontecer isso. Se você não me der o dinheiro, eu vou falar com meus colegas de serviço lá, vim aqui e fazer alguma coisa com você aí. O que aconteceu aqui? É uma exigência. Agora, pensa bem. Lucas Melo fez o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Passou. Está aprovado. Foi nomeado, Lucão. Saiu lá no Diário Oficial. Lucas Melo, irmão do Jorel. Aprovado no concurso da Polícia Civil. Irmão do Jorel. Pesquisa irmão do Jorel aí. Ele ainda não... Irmão do Jorel. Parece demais. Antes de assumir a função, Lucas começa a falar assim, ó, rapaziada, anda no bairro dele, ó, dá um jeito de deixar o dia da merenda para mim aí, viu? Deixa de aí, ó, meu dinheiro aqui para eu tomar conta aqui do bairro, do quarteirão, fazer a ronda aí, senão já sabe, né? Vou entrar na sua casa aí e vou achar alguma coisa errada. Isso está sendo uma exigência. A partir do momento que Lucas passa a agir dessa forma, ele vai cometer o crime de concussão. Ele exigiu. Rodrigues, mas ele nem tomou posse ainda. Como pode ele cometer um crime? Um crime que é cometido por funcionário público contra a administração pública. Aqui está escrito, ó, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ele fez isso invocando o quê? A função que ele vai exercer. Sempre a chave vai estar aqui, ó, em razão da função. O que Lucas falou? Ó, passei no concurso da Polícia Civil, vocês dão um jeito de juntar um dinheiro aí para me dar todo mês, senão eu vou fazer uma ruaça nesse bairro aqui, vou entrar na sua casa aí, vou pegar coisa errada, vou descobrir. É irmão do Jorel, Lucas Melo. Isso, gente, é uma exigência. Sempre, quando você estiver diante de uma questão na sua prova, que se tratar do crime de concussão, previsto no artigo 313 do Código, 316 do Código Penal, você vai estar diante desse crime. Por quê? Você vai observar isso aqui, ó, em razão da função. Toda exigência deve ser em razão da função. Se cumpriu todos esses requisitos aqui, mas não foi feita essa exigência em razão da função, não há que se falar em crime de concussão. Beleza? Então, mesmo o cara antes de tomar posse, mesmo antes dele assumir, ele já está fazendo cagada. Crime de concussão. Beleza? Então, isso, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou até mesmo antes de assumi-la, mas em razão dela. Dela, que eu estou dizendo o quê? O texto penal vai falar em razão dela. Dela o quê? Da função. Beleza? Comete o crime, então, de concussão. Até agora, alguma dúvida? Alguma dúvida? A reclusão do crime de concussão, a pena do crime de concussão aqui, ó, é reclusão, tá? De 2 a 12 anos. Embora não caia muito pena, né? Tá ali pra gente saber, né? Essa referência aí, tá? ABAC tem que ser funcionário público, tem que ser funcionário público, tá? Ó, é um crime praticado por funcionário público. Funcionário público. Beleza? Presta bastante atenção. Pode ser cometido por outras pessoas, Rodrigues? Não vamos falar de concurso de pessoas, tá? Em via de regra, é um crime cometido por funcionário público, beleza? Contra a administração pública, beleza?
sempre em razão da função. Presta bastante atenção. Independente do enunciado que a banca trouxer para você, você vai avaliar todos esses requisitos ali. Mas vai ter que ter um nexo da função com a exigência. Essa exigência vai ocorrer em detrimento da função que aquela pessoa exerce ou que ela ainda vai exercer. Se tem esse nexo, você está diante do crime de concussão. Beleza? Alguma orientação para quem irá iniciar estudo de matéria de legislação? Ô Juliana, depois a gente vai trocar um papo, bater um papo aqui, senão eu vou perder o raciocínio aqui, beleza? Mas nós vamos trocar ideia. Tudo que vocês precisarem. Inclusive, eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui a pouco no Instagram. Tá? Por lá fica até mais fácil para a gente resolver. Beleza? Agora, presta atenção. No parágrafo 1º. Aqui, gente, a exigência é de quê, Rodrigues? É exigência de favor? É exigência disso? Não é. Aqui está falando de exigência de uma vantagem indevida. Exigência de uma indevida vantagem. Pronto. Tá? Sempre essa exigência é o quê? De uma indevida vantagem, beleza? Vamos ver aqui, gente. Alguma dúvida? Por nada, viu, guerreira? Nós estamos à disposição aí. O que você precisar, a gente vai estar fazendo o máximo para tirar a dúvida de vocês, tá? Agora, olha só. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que saiba ou deveria saber indevido, ou quando emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, se o funcionário público exige uma contribuição devida, mas emprega essa exigência dessa contribuição devida de meio vexatório, de meio constrangedor, ele também praticou o crime de concussão. Porque a lei, ela não autoriza que um funcionário público faça uma cobrança de um tributo devido de forma vexatória, de forma constrangedora ao credor, de forma constrangedora ao particular. Pega no mesmo fato lá, mesmo caso que a gente citou aqui, funcionário público da vigilância sanitária vai fiscalizar um estabelecimento. Perfeito? Durante a vistoria nesse estabelecimento, ele vai lá e exige, né, ele cobra lá, fazer a cobrança de um tributo. Olha, você tem que pagar esse tributo, é um tributo devido, ou essa contribuição é uma contribuição devida. Então eu preciso receber esse valor, essa quantia. O dono do estabelecimento fala assim, olha, esse tributo ele vai vencer na semana que vem. Hoje é sexta-feira, então na segunda-feira eu vou fazer o pagamento, que vai estar dentro do prazo ainda, e eu vou fazer esse pagamento na segunda. O funcionário público, né, o fiscal muito estressado, muito bravo com aquilo, não conseguiu o que ele queria, ele faz o quê? Ele fica muito estressado, volta lá na segunda-feira e lacra o estabelecimento inteiro. Beleza? Lacra o estabelecimento inteiro. Aí, veja bem o que acontece. E foi empregado meio vexatório, você expôs a situação do particular ali, do dono daquele estabelecimento. Você criou um constrangimento a ele. Rodrigues, mas o tributo era devido. Está de forma correta? Está em consonância com o Código Penal? Essa exigência? Manda para mim aí. Manda para mim. Manda para mim. Olha só o que eu estou falando para vocês. Neste caso, eu não estou falando da cobrança de um tributo devido. Eu estou falando da cobrança... Eu estou falando da cobrança de um tributo devido. Até aqui não tem nada de legal nessa situação. Ele foi cobrar, o cliente falou, o particular falou, não, eu vou prazo para pagar na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou fazer, né, a quitação desse boleto. Na segunda-feira o fiscal vai lá e lacra tudo. Põe no rádio, põe no outdoor, caloteiro, não paga. Está fazendo essa cobrança de que forma? De um meio vexatório. O que é vexatório? Vexatório é aquilo que é constrangedor. O meio que constrange a pessoa. Hoje eu vou tomar um Red Bull mesmo, tá? Red Bull não, vou tomar um Monster. Beleza? Acredito que a forma usada pelo funcionário público está errada. É isso mesmo que eu quero que vocês analisem.
Se o funcionário público cobra tributo, tá? Ou alguma contribuição legal, mas de meio, empregando um meio vexatório, um meio constrangedor, vai estar errado. Beleza? Vai estar errado. Se, por algum acaso, ele cobra um tributo indevido, vai estar errado da mesma forma. Percebam que existem duas modalidades. Beleza? Qualquer tipo de contribuição, imposto, tributo, serve para qualquer coisa, viu, Tânia? Olha só, essa é a exigência de tributo devido ou a exigência de um tributo indevido é a mesma coisa. Vai ser crime do mesmo jeito. O que é que nós estamos tratando aqui? Do excesso de exação. Excesso de exação é o quê? Não vou escrever de azul, não. Porque se eu escrever de azul vai confundir a cabeça de vocês. Exação fala comigo, chefe. Pode chegar para cá. Exação, na verdade, é cobrança. Então, quando fala-se excesso de exação, está falando de excesso de cobrança. Beleza? Então, mesmo que devido, feito de forma vexatória, feito de forma constrangedora, vai estar errado do mesmo jeito. Ocorreu crime. E se ele cobrar um tributo indevido? Excesso de exação, excesso de cobrança. É a mesma pena, tá? Excesso de exação nada mais é que excesso de cobrança. Beleza? A lei não autoriza que o servidor público, que o funcionário público faça exigência de pagamento de um tributo devido de meio vexatório. Certo ou errado? Certo. A administração pública, a lei não autoriza que se faça a exigência de pagamento de tributos indevidos. Está perfeito, é isso mesmo que está dizendo o parágrafo 1º. Beleza? É pouca ideia, gente, não tem segredo. Essa modalidade aqui, ela é muito simples e ela vai despencar em concurso público. Agora, presta bem atenção. Se exige o tributo ou contribuição social. Se exige, é o verbo do crime, tributo ou contribuição indevido ou se exige pagamento de tributo devido empregando meio vexatório ou gravoso. Essas são as duas formas de cobranças que acarretarão o excesso de exação, tá? Presta bastante atenção, gente. Percebam que mesmo cobrando, exigindo o pagamento de um tributo lícito, se feito de forma errônea, de forma errada, que a lei não autoriza, vai ocorrer o crime, tá? Formas que a lei não autoriza. Excesso de exação. Beleza? Excesso de exação. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Então, aqui o cara paga de esperto. Se o funcionário receber, se ele desviar o que recebeu indevidamente, vai ocorrer o quê? Excesso de exação. Se o funcionário desviar o que recebeu indevidamente,
Presta bastante atenção. Ele recebeu o oficial de justiça, passou no concurso do TJ, Lucas Mello aqui, e ele vai até a casa de alguém realizar a penhora de alguns bens. Quando chega lá na casa daquela pessoa, Lucas percebe que aquele morador está entregando coisas a mais do que deveria. Lucas foi penhorar um notebook, uma televisão, mas o cara está entregando mais do que deveria. E Lucas faz o quê? Ao invés de não fazer aquele recebimento desse produto, ao invés de Lucas levar a administração aos cofres públicos aquele que foi recebido, Lucas desvia para ele aqueles bens. O que aconteceu aqui? Cobrança indevida, um tributo indevido. Lucas recebeu, além de não levar aos cofres públicos, desviou para ele. Ocorreu crime de excesso de exação? Ocorreu. Está previsto no parágrafo 2º. Beleza? Isso aqui, gente, já caiu em 2022 em 3 concursos, essa mesma questão. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos. Alguma dúvida, gente, até agora? Só o guerreiro que falou do meu energético aí mesmo? Eu tô cansado, tá, gente? Mas vai valer a pena em nome de Jesus. Presta bastante atenção. O que a banca vai falar para vocês aqui? O que a banca vai cobrar? Toda vez que tiver crime de concussão na sua prova, nas alternativas a banca vai colocar lá. Vamos supor que são 4 alternativas aí na sua prova, tá? A, B, C e D. Funcionário público que exige pagamento de tributo devido empregando meio vexatório ou gravoso. Olha só, exige pagamento de tributo. Pode falar lá de uma indevida vantagem? Pode. Funcionário público que exige indevida vantagem empregando meio vexatório ou gravoso. Quando você vê essa palavra exige aqui, você já vai saber o que é. Mas nas alternativas não está escrito lá corrupção passiva. A segunda alternativa está lá concussão. A terceira alternativa, corrupção ativa, que não tem nada a ver. Mas sempre tem questão que não tem nada a ver. Sempre você vai ficar em dúvida em 2 questões. As outras 2 você já bate o olho e sabe que não é. Aqui eles vão pular advocacia administrativa. Patrocinar o verbo. A banca vai te perguntar isso. Juliana, não é necessário guardar as penas, tá? Agora, é bom quando você lê, você dá uma lida ali, uma passada de olho, porque você vai saber. Geralmente, nesses concursos aí de carreiras policiais, nesses concursos aí, né, de TJ, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal, não cobra. Se você for fazer o curso do TJ aqui, de Minas Gerais, acredito que seja bom você frisar, tá? Essas penas aí, beleza? Frise as penas, escrevam. Você que é aluno monstro, você que adquiriu os nossos produtos aqui, você está com material de apoio, marca lá a pena que está exigindo. Em todos os crimes, tá? Não só nesse aqui, em todos. Marca lá, passa um marca-texto, escreve. Se você faz a aula acompanhando, escreve. É bom sim, tá? Para o TJ é bom. A banca vai te fazer isso aqui, ó. Você sabe que aqui o verbo é exigir. Mas olha só a semelhança desse crime para o crime de corrupção passiva. Para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumir mas em razão dela. Vantagem indevida. Aí você olha assim e fala, não, isso aqui é corrupção passiva. Por que corrupção passiva? Solicitar, receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumir, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Aí o que você vai fazer? Não é corrupção passiva. Você vai vir aqui e vai marcar. Está errado. Por isso que você vai observar tudo isso aqui. Tá? Aqui nós não frisamos, não escrevi, mas nós falamos. Antes de assumir, pode ser antes de tomar posse.
em concurso. Pode ser aqui um cargo político, dentre outras coisas, tá? Mas enfim, presta bastante atenção nessa aula, tá? Atente ao verbo, o verbo aqui no crime de concussão, assim como nos outros, mas em concussão o verbo é importantíssimo. O verbo é que dita a conduta, o verbo é quem dita o rumo ali do tipo penal. Ele que vai descrever a conduta. Então, fique atento a ele, tá? Fique atento a ele aqui, ó. Verbo, beleza? Tem uma questão de concurso público que é desse jeito aqui, ó. Funcionário público que exige uma vantagem, né, de tributo devido, empregando meio constrangedor, comete o crime de quê? Aí o cara vai lá na corrupção passiva e marca. Porque o texto aqui, gente, é muito parecido, é igual, é idêntico. Só muda o quê? O verbo. Então, você vai lá e vai marcar a questão correta. Você vai marcar a questão na hora do sapão e falar assim, não, é pouca ideia para isso aqui. É crime de concussão. O verbo é exigir uma vantagem devida. O Rodrigues falou que é sempre em razão do cargo. Então, se essa exigência ocorrer, que não houver nenhum nexo, nenhuma ligação com o cargo, não há crime de concussão. Beleza? Isso é importantíssimo, xerife. Leitura seca da lei. Importantíssimo. Beleza? Então, só frisando, recapitulando aqui o que nós falamos durante a nossa aula. Presta atenção. O verbo é exigir. Sempre o crime vai ocorrer em razão da função. Pode um indivíduo responder por concussão antes de tomar posse no concurso público? Pode ocorrer. Vou refazer a pergunta. Pode ocorrer o crime de concussão se um funcionário público exigir para terceiros? Pode, está escrito aqui, ó. Tanto para ele próprio quanto para terceiros. Pode ser uma forma que a banca vai te cobrar. Não ocorreu o crime de concussão, pois a exigência não foi para o próprio sujeito ativo, aquele que praticou o verbo núcleo do tipo, mas sim para uma terceira pessoa, CESP-SEBRASP. Você vai marcar que está errado, porque a exigência tanto pode ser para o próprio autor, quanto para uma terceira pessoa. E o telefone tocou, e o professor vai fazer o quê? Vai pronto. Aqui é assim, gente. Eu sou multifunção, sou multifunções, não tem problema. O portão está aberto, Davi está chegando de novo aí. Beleza? Então, olha só, recapitulando aqui nossa aula. Você sabe que pode ser tanto para o sujeito ativo, do verbo núcleo do tipo, ou quanto para a terceira pessoa. Então, por que você vai cair numa conversa fiada da CESP-SEBRASP aí? Rodrigues, isso não cai no concurso, não. Eu não tirei isso da minha cabeça, não, moço. Estou até com sono. Eu vi isso em questões. Eu analisei a banca, eu analisei as formas de cobrança desse concurso, dessa matéria, e são essas as possibilidades, tá? Funcionário público que passou em concurso público, mas ainda não assumiu, exige para terceiro o pagamento de um tributo indevido. Cometeu o crime de corrupção passiva. Errado. Cometeu o crime de concussão. Lembra lá do caso? O cara passou em concurso da polícia, Lucas Melo. Lucas Melo já começa a se portar como policial, mas ele usa para o mal. Ele começa a falar com a vizinhança dele. Ele sabe que os vizinhos deles mexem com o tráfico de drogas, compra produtos de furto. E ele passa a falar, olha, já separa aí o dia da merenda. Se não separar, não, para eu fazer a vigilância do bairro aqui, o pau vai quebrar e eu vou prender vocês tudo aí. Ele está exigindo um valor. Ele, em momento nenhum, solicitou, ele exigiu. E ele ainda nem tinha sido o quê? Investido em cargo público, ele nem ainda tinha assumido. Então, se a banca tentar colocar isso para você dessa forma, ou de alguma outra forma que te remeta a esse pensamento, é crime de concussão. Beleza? Vai estar certo. Sempre em razão da função. Sempre em razão da função. Me dá aí R$1.000, senão eu te mato. Rodrigues, o cara exigiu. Ele exigiu dinheiro.
É crime de concussão. Invocou a função. Isso é um crime de quê? Me dá R$1.000 e senão eu te mato. É concussão? Que função que ele invocou? Aí o cara aponta a arma para o outro, me passa esse cordão de ouro aí, senão eu vou te matar. Meio violento. Empregou meio violento, é roubo. Está exigindo, Rodrigues, o cordão de ouro. É uma vantagem indevida, eu sei que é, e está exigindo, é crime. Sempre em razão da função. Lembre-se, é um crime cometido por funcionário público contra a administração pública. É o princípio da administração pública que fica ferido quando um funcionário público pratica esse crime aqui. Então, quando houver essa exigência em detrimento da função a qual o funcionário público exerce, gente, é concussão. Tá? Isso mesmo, Vinícius, está perfeito. Lembre-se bem de diferenciar. Toda vez que você tiver uma questão de corrupção passiva ou uma questão de concussão, ambas estarão nas alternativas para você marcar, porque o tipo penal parece muito e você não vai errar de forma nenhuma, beleza? Pessoal, mais uma vez chegamos ao final da nossa aula, tá? Espero que tenha sido, né, esclarecedora para você que nunca ouviu falar do conteúdo. Para você que já ouviu falar do conteúdo, espero que tenha sido, né, um método revisional, que você tenha conseguido revisar algo aí e ter sanado alguma pane, alguma dúvida, fechou? Vamos fechar? Produtor novo aqui na área. Pronto. Pessoal, forte abraço a todos, tá? Você que ainda não deixou seu like, cara, deixa seu like aqui. Assim que finalizar esse vídeo, deixa seu comentário se a aula foi útil para você, beleza? Te desejo sorte, conta conosco, o Monstro está aqui de portas abertas. Forte abraço a todos, aqui é Monstro, tudo nosso.